Programa Prime Leads, um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Alexandre Stigert. O Alexandre é Country Manager na Clover. Alexandre, obrigado por ter aceito o convite, uma satisfação enorme. Estou pegando amigo aqui antes de uma viagem, um privilégio ter a tua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, Luciano. Prazer estar aqui com você hoje, para poder, digamos, dividir um pouquinho dessa experiência aí de vida pessoal e profissional, esses mais de quase 40 anos de carreira aí dando volta pelo mundo e pelo Brasil, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Falando aí desses 40 anos, essas suas andanças, essas suas viagens, nesses seus desafios, o nosso telespectador conhecer um pouquinho, Alexandre, a tua trajetória profissional, o que você pode compartilhar conosco, por favor? Bom, o Alexandre é uma pessoa que começou desde cedo olhando para o mundo. Desde cedo eu fui uma pessoa meio que made by myself, como a gente se fala. Eu procurei os meus caminhos desde 14 anos de idade e nessa busca eu acabei entendendo que eu tinha que voar. E para voar eu tinha que acreditar em mim, entender que atrás de todas as dificuldades eu ia encontrar grandes oportunidades e fazer do limão a limonada, que é uma coisa que é fácil de falar e não é tão simples de se fazer, mas nessa visão eu me formei em economia e administração e entrei para uma grande empresa brasileira no segmento de produtos de consumo de massa e ela me deu a oportunidade, por ser uma empresa que treina bem as pessoas, ela me deu a oportunidade de me autodesenvolver, me treinando e eu também me dedicando através de idiomas, muito relacionamento, acreditando que o eixo central de mudança das coisas não está baseado nas empresas e sim nas pessoas, tá? Eu sempre digo que parede não faz nada, pessoa sim. Então aí nessa trajetória eu consegui alçar rapidamente um nível gerencial na empresa, com menos de 3 anos, e com 4 anos já estava fora do Brasil como expatriado e aí comecei a dar minha volta pelo mundo. Naquela época eu tinha um diferencial que no mercado não existia muito, nos anos 80 para 90, que eu já era uma pessoa que falava inglês. E naquela época isso fazia uma diferença muito grande. Fora a minha paixão por tecnologia, que naquela época era algo que também estava acontecendo, né? E eu peguei isso também e fiz desse limãozinho uma grande limonada. Juntei tudo isso, foquei em pessoas, em grandes relacionamentos, que isso faz parte. Ninguém nessa vida anda de mão abanando. Você precisa sempre de uma mão para você segurar uma mão amiga. E aí eu consegui o meu sonho, que era sair do Brasil depois de 8 anos trabalhando aqui no Brasil, que foi a minha primeira experiência indo trabalhar. Na verdade, eu estava indo para Costa Rica e acabei terminando na Guatemala como diretor já de vendas e depois de marketing, numa companhia que se chama BAT, British American Tobacco, e dali eu comecei a minha carreira internacional da empresa. Foi assim que as coisas começaram, acreditando em pessoas, em desafios, em oportunidades atrás de grandes, digamos, que pessoas chamam de problemas, aonde eu sempre busquei atrás do problema essa oportunidade. Acho que todo sonho tem um preço a se pagar, né, Alexandre? Você mesmo disse que você tinha um sonho de ter uma carreira internacional. Eu imagino que isso levou você a ter que lidar com algumas situações difíceis na vida, né? Você fazendo hoje esse contraponto, essa balança, tudo que você conquistou, tudo que você realizou, onde você chegou, versus aquilo que você precisou passar, como é que você faz essa avaliação, essa contabilidade na tua vida? Essa é uma pergunta de uma resposta longa, mas eu vou resumi-la para você em pontos. Primeiro ponto extremamente importante, a família.
quando a família se ajusta e se adapta com você, e naquela época eu tinha 2 filhas, uma que estava com 1 ano e 3, 4 meses e a outra com 3 aninhos de idade. E nós fomos juntos, a família, para um país que falava-se espanhol, não se falava inglês, então tinha toda aquela questão de como lidar com o ser profissional, os desafios do idioma, da idiosincrasia local, ou seja, da cultura, uma nova cultura. A Guatemala é um país que é o berço da civilização maia, se falam mais de 67 dialetos, muitas regiões, nem o inglês nem o espanhol te ajuda a se comunicar. E o grande desafio era que a empresa estava fechando as portas, porque houve um lockdown nos Estados Unidos para a importação de fumo em folha verde, e nós tínhamos umas 80 toneladas desse produto em estoque, um valor bastante representativo, que se não fosse exportado, enfim, a gente tinha que fechar a empresa, e a empresa não foi fechada. Então o primeiro grande desafio foi, mais uma vez, pessoas, na figura da minha família, que se adaptou muito bem, me deu toda a força, toda a energia para mim poder desenvolver um trabalho com as pessoas da empresa, dos governos dos Estados Unidos e da Guatemala, buscando os caminhos assim para que nós, naquele momento, pudéssemos pelo menos abrir uma janela pequena que se fosse para escoar esse fumo, esse produto, esse tabaco para o mercado americano, e poder efetivamente resolver o problema da empresa de fluxo de caixa. Então foi, na verdade, um desafio enorme que foi ultrapassado, porque pessoas de qualidade, de relacionamento, mais uma vez, pessoas trazendo as coisas boas e modificando aquele status quo negativo, né, transformando aquilo em algo positivo. Aí nós conseguimos abrir uma janela no tempo, exportamos. Minha família era a minha retaguarda, que ficava muito sozinho porque eu viajava bastante. E os locais que nós criamos um certo rapport, onde a gente se deu muito bem. Eu gosto muito de idiomas e eu tenho facilidade para me adaptar a isso. E agora, o Quinché, Inchinché, o Cachiquel, que são os idiomas e os dialetos, não. Aí eu tinha que pegar um local que ia comigo lá, porque eu não conseguia em algumas regiões me comunicar com o espanhol, com o inglês. Mas foi assim, através das pessoas, com as pessoas, nós conseguimos abrir não só o mercado de novo na Guatemala, mas fazer com que os Estados Unidos entendesse e aceitasse aquela remessa, o que nos ajudou e criou o fôlego necessário para que nós construíssemos uma nova empresa voltada para o mercado local e desenvolvendo novos produtos. E como é que foi a adaptação da família nessa ida? Porque normalmente o homem tem uma agenda aí de compromisso com as empresas, mas fica em casa a esposa, fica em casa as filhas, né? Que foi a adaptação e como é que você precisou lidar até para dar o apoio necessário de adaptação da tua família nessa primeira saída, Alexandre? A vida é interessante, Luciano. Olha, ela te dá aquilo que você busca. Nada cai do céu. E até um ponto que eu acho assim, até às vezes me emociona um pouco, que eu acho que isso é muito bacana, porque eu sou filho de alemães, com uma família, com uma mãe que tem uma descendência espanhola, casado com uma baiana, com 2 filhas que são baianas, uma de Salvador, outra de Itabuna, e uma venezuelana. Então eu sou um cidadão do mundo e minha família, eu acho que ela pegou essa linha, essa veia de ser internacional quando não se falava em globalização. Então a minha família se adaptou muito bem, porque eles têm, digamos assim, essa veia minha de chegar, de ser expansivo, aberto, se adaptar, buscar se ajustar à cultura local. Isso é importante. Você não muda uma cultura ainda mais milenar, não muda. Então você tem que aprender a se ajustar àquilo. Você tem que aprender a valorizar aquilo, a respeitar aquilo. E a minha família veio junto com isso. Então, na verdade, a minha família, minha esposa, foi muito importante porque ela conseguiu adaptar as minhas filhas ao país, às pessoas, à cultura, e isso criou aquela bolha de tranquilidade para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. Eu viajava muito, depois esse projeto se tornou um projeto que envolveu todos os países da América Central,
E eu fui o cabeça do projeto para poder, enfim, reestruturar e criar o primeiro cluster, né, o agrupamento de empresas para fazer uma gestão não só de um país, mas de um grupo de países. E elas curtiram comigo aquilo. Eu acho que isso foi o mais importante. O amigo destacou a importância das pessoas para realizar e alcançar algo. Nessa tua trajetória, Alexandre, você pode citar algumas pessoas que foram fundamentais nesse teu processo, que te ajudaram em momentos críticos ou em oportunidades, acreditar, apostar em você, ou te ajudaram em momentos que foram viradas de chave na sua trajetória profissional? Tenho. Profissionalmente, dentro das empresas que eu passei, eu sempre tive o que eu sempre chamei assim, aquele guru. Mas é um guru que não foi intitulado ele é o cara. É aquela pessoa do momento que aparece. E aí o feeling, a percepção, te mostra essas pessoas. E aí você começa a buscar, a se aproximar dessas pessoas. E aí você começa a desenvolver relacionamentos, que é a base de tudo. De novo, as pessoas. E além disso também, eu tenho certos fãs na minha vida, né? Eu estava comentando outro dia com uma pessoa, por exemplo, o Tiger Woods, que é o mais famoso jogador de golfe americano. Um repórter um dia chegou para ele e falou assim, poxa, você é uma pessoa de muita sorte, você é muito sortudo, você ganha tudo, tudo para você dá certo. Qual é a fórmula para isso? Ele falou, olha, não existe uma fórmula, a fórmula é uma coisa muito simples, eu tenho muita sorte, porque todo dia às 5 horas da manhã eu levanto e treino de 8 a 9 horas, às vezes até 12 horas, é por isso que eu sou uma pessoa de sorte. Então eu me inspiro em pessoas assim, Mahatma Gandhi, Indira, Churchill, Margaret Thatcher e o Steve Jobs, porque eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu sou um early adopter, eu adoro, eu saio na frente, quebro a cara, andei falando algumas coisas momentos aí atrás, enfim, mas eu estou sempre na frente. Porque eu acho que a gente no mundo está aqui não para esperar as coisas caírem do céu. A gente está aqui efetivamente para poder fazer as coisas acontecerem. E além disso, tem um cantor dos anos 60, Geraldo Vandré, que ele tinha um refrão numa música, que isso gravou na minha cabeça, isso ficou como uma experiência de vida pessoal e profissional. Que ele dizia o seguinte, vem, vamos embora, e falava que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então eu acredito nisso. Eu nunca esperei nada chegar em mim. Eu sempre busquei as coisas. Muito bem. Eu vou pedir tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Alexandre Stigert. O Alexandre é Country Manager na Clover. Nós voltamos no instante. Bom, contar um pouco para vocês da história da PKT. A PKT, ela nasceu há 20 anos atrás e nasceu no aeroporto de Guarulhos, acreditem vocês. Estava indo para Paris para pedir demissão do meu cargo de CEO de uma multinacional, porque eu queria novos desafios, depois de 25 anos. E lá eu encontrei o presidente da Fundação Dom Cabral, no aeroporto, que convidou a PKT para ser uma associada para São Paulo. E aí começou a vida da PKT, de muito sucesso. Crescemos nesse período uma média de 35% ao ano. Cuidamos nesse período de mais de 500 empresas e formamos mais de 2.000 executivos. Isso é um orgulho para nós.
Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Alexandre Stigert. O Alexandre é Country Manager na Clover SA. Alexandre, trazendo agora para o mundo dos negócios, mais especificamente na Clover. Como é que foi essa época de pandemia, esse momento onde talvez nunca ninguém antes imaginávamos que fôssemos viver, mas está todo mundo aí retomando dentro do possível a vida, com algumas feridas, algumas marcas, algumas perdas, mas a vida continua. Como é que foi? Como é que foram esses 2 anos e meio? Como é que está sendo esse momento talvez de retomada e qual é a tua visão para os negócios daqui para frente? Bom, Luciano, como eu já te disse, a minha vida, ela sempre acontece algo diferente, né? Eu estava também comentando com umas pessoas, agora recentemente, quando entrou a pandemia e explodiu lá na Itália, não sei se você se lembra, eu estava num projeto para uma empresa italiana. E eu estava no aeroporto em Roma e eu decolei 2 horas depois a Itália fechou as fronteiras. E eu estava indo para a África do Sul. Apesar de ser uma coisa que ninguém conhecia, né, a Covid, e aquilo ter criado um medo, né, nas pessoas, um temor, um receio, eu vi aquilo como uma oportunidade. Porque à medida que eu fui entendendo a pandemia, tá? Eu comecei a ver que aquilo estava trazendo algumas mudanças nas pessoas, mais uma vez, que iriam impactar as empresas. Por exemplo, o home office. O home office era uma coisa bacana de se falar. Nice to see, nice to know. Mas era isso. E a pandemia não. Ela nos ensinou que a tecnologia da informação, né, os meios de comunicação através das videoconferências, né, que você tinha isso como uma ferramenta e que não existiam distâncias. As distâncias, para mim, era algo virtual que o ser humano criou, que, na verdade, você quebrou isso. Então, foi a primeira coisa que a pandemia trouxe de bom. Muita gente foi embora, mas muita gente também ficou. E os que ficaram souberam aproveitar isso e entender esses momentos, com certa restrição. Mas nós conseguimos nos comunicar, o comércio eletrônico deu um salto de, 20, 30 anos no tempo. As cadeias logísticas globais ficaram comprometidas, mas as virtuais não. Então eu acho que isso foi um legado, com um aprendizado muito grande para a humanidade, onde a gente tem que entender que a gente tem que buscar na dificuldade a diversidade para entender a diferença e fazer as coisas diferentes. Ficar parado não é uma opção. Então eu aprendi muito isso. E a minha empresa não parou. Nós não paramos. Minha esposa acabou que foi para o Brasil, não pôde voltar, enfim, tiveram algumas dificuldades, porque lockdown fecha barreiras, fecha fronteiras. Todo mundo imaginava que a África, eu estava na África, como estou até hoje, que ia ser um problema sério, que muita gente ia morrer, e foi totalmente ao contrário. Pessoas pobres, mas dignas, disciplinadas, que fizeram de tudo para minimizar o impacto de uma falta de educação, de um nível de educação melhor, de uma infraestrutura de saneamento básico. E naquilo que eles tinham, no pouco que eles tinham, eles se agarraram e conseguiram passar. Tanto é que hoje, no mundo, a África, eu acho que ficou como um exemplo daquilo que eles souberam fazer bem para minimizar o impacto da pandemia. Então, em termos de negócio, eu aprendi mais do que perdi. A tecnologia mudou. Começou a nascer os conceitos que estavam no papel dessa história de ESG ou ESG, né? Onde, de verdade, o meio ambiente é importante, a empresa tem que se preocupar com isso, não no papel, mas na realidade. A questão do social, que a comunidade ela faz parte da empresa e das pessoas que dirigem as empresas, e não as paredes que fazem uma fábrica. E a questão da governança, que a gente tem que gostar de gente para fazer gente andar bem. Falando em gente, como é que o amigo consegue na agenda espaço para estabelecer novas conexões, fidelizar os relacionamentos que você já tem e a importância que o network teve na tua carreira, Alexandre?
Bom, eu desde pequeno sempre fui uma pessoa, desde garoto, eu já fui goleiro reserva da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, de handebol, eu já fui militar, eu já fui empreendedor, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, convidado do COPEAD no Rio de Janeiro. E eu fui aproveitando esses grupos não homogêneos, né? Na minha empresa, muitos anos como expatriado, e no Brasil também, não perdendo os vínculos. Obviamente que presencialmente eu não consegui, obviamente, manter a intensidade, mas a qualidade eu consegui manter. E isso fez com que me abrissem milhares de portas. Tanto que na pandemia, as pessoas perdendo emprego, aquele problema todo, eu não tive problema. Eu fui trabalhar para uma empresa italiana, fiz um projeto, depois terminei esse projeto, a empresa do setor agrícola, saí desse projeto, automaticamente fui para a África. A África era um problema para todo mundo, na verdade, isso é um conto de fadas, não foi. E sempre tive trabalhos, não tive nenhuma trava na minha vida, nada. Por quê? Porque a minha rede de relacionamento, as pessoas, a gente estava muito junto. Não foi um oceano Atlântico. Eu estava do lado do Índico quando eu fui para a Tanzânia, eu fui para a África do Sul, depois eu fui para a Tanzânia. Isso não fez diferença. Falando de futuro, a gente tem 1 minuto para encerrar o nosso prazeroso bate-papo, mas olhando para o futuro, o que nós podemos esperar dos próximos passos aí do amigo Alexandre? Como tudo na vida, né? A idade vai dizendo pra gente dar um tempo para outras coisas, ou seja, dedicar para algumas coisas aí que a gente não dedica tanto ao longo desse caminho de uma carreira de mais de 40 anos. Então eu estou me preparando para voltar para o Brasil, a contragosto. A empresa onde eu trabalho, ela não quer que eu volte, mas está chegando a hora. Então eu estou preparando a minha volta para o Brasil. O meu desejo é trabalhar como conselheiro consultivo, já estou me preparando já profissionalmente para isso, fazendo os cursos necessários. Meu site de biografia profissional já está pronto, vai entrar no ar agora em setembro. E eu estou trabalhando para escrever 2 livros, tá? Participar como coautor em 2 livros que serão lançados no ano que vem, sobre liderança, coisas aí bacanas, aproveitando a minha experiência de vida e profissional, para colocar aí para, de novo, trabalhar com pessoas aqui no Brasil, para ampliar mais ainda o network e buscar aí nas empresas do Brasil uma maneira de entregar o que eu tenho, né? Porque nesse mundo a gente vai embora, o que fica é a experiência, o legado que a gente deixa, a experiência, a educação, o conhecimento. É isso que eu estou me preparando agora, Luciano. Deixa eu colocar o amigo numa sinuca de bico aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo. Você chegou hoje numa posição que muitas pessoas sonham em chegar, principalmente os jovens, né? Se pudesse, em uma frase, dar aí uma recomendação aí para quem sonha chegar onde o amigo chegou, o que você diria para esse jovem que talvez esteja nos assistindo e que tem esse sonho no seu coração, Alexandre? Olha, uma frase eu não tenho, mas eu tenho algumas palavras. Acredite sempre, atrás de todo problema tem uma grande oportunidade. Enxerga a oportunidade, se prepara e entenda uma coisa: o imprevisível vai estar do teu lado a todo momento, mas você pode fazer dessa imprevisibilidade o teu futuro. Só depende de você. Sensacional. Obrigado, prazerzaço. Obrigado. Boa viagem para amigo. Obrigado. Amanhã estamos de volta para a África. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por mais esse encontro que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento. Novitá, alimentação empresarial. Olá, sou Leonardo Teixeira,
diretor da PKT Desenvolvimento Empresarial, associado à Fundação Dom Cabral. Estamos na região de Campinas e Sorocaba há mais de 10 anos, atendendo empresas de todos os portes e segmento. Temos um trabalho forte na questão de governança corporativa na PKT. Este trabalho visa ajudar as empresas a ter um acordo societário mais forte, montagem de conselho, estruturação deste conselho, a participação deste conselho. Nosso método de trabalho é inovador, juntamos não só a consultoria como um trabalho também de capacitação junto à Fundação Dom Cabral para a preparação não só do executivo, mas também dos gestores em relação a este novo modelo que a empresa irá adotar futuramente para a sua longevidade. Estamos à disposição de vocês, segue abaixo os nossos contatos para os nossos serviços. Obrigado.